Juízes capítulo de número 6, verso de número 11. Quem achou, diga amém. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abzerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, e agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, me dê um sinal de que és tu que está falando comigo. Quantos podem dar glória a Deus aqui? Olhe para mim. Diga: o conhecimento liberta. Toda vez que nós alinhamos a nossa mente ao conhecimento da verdade, nós alcançamos um novo nível de liberdade. Posso ouvir um amém? O contexto do livro de Juízes é um contexto muito complicado na história de Israel. Por quê? Juízes é uma época onde a liderança é fraca, onde a ordem sobre o povo, o governo sobre o povo é instável. Juízes é o período mais instável da história bíblica de Israel, do Israel bíblico. É o período mais instável do Israel bíblico durante a sua história. Após a morte de Josué, Josué, o grande conquistador, que sucedeu Moisés, o grande libertador. Então a gente tem Moisés, Josué, e depois de Josué tem quem? Você não sabe, nem eu. E por quê? Porque Josué não deixa pontuado quem. Então há uma sucessão de líderes e as pessoas vão perdendo a memória. Digo memória. As pessoas vão perdendo a memória. A Bíblia diz que por um tempo, aqueles que ainda tiveram o testemunho de Josué, aqueles que conviveram com os antepassados, ainda receberam boas informações e se firmaram. Mas com o tempo, aquilo foi se perdendo. Levante a mão e diga: na minha família, a fé no Senhor e os testemunhos não vão se perder. Olhe para mim, eu faço um desafio rápido. Eu pergunto para você, se depender de você e da maneira como você transmite o seu testemunho e a sua experiência com Deus, os seus filhos continuarão crendo no Senhor? Se depender da maneira como você comunica a sua fé, os seus netos ainda estarão crendo no Senhor? O que eu quero dizer para você é que a gente precisa abrir a nossa boca, aumentar a nossa voz e continuar lembrando: Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso e Ele ainda faz maravilhas no meio do seu povo. Quantos podem dizer amém? Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o lar que Deus entrou, o lar do seu Valdir, o lar da dona Julieta, que estava atacado, humilhado, quebrado por Satanás. Eu era um garoto de 9 anos de idade e estava vendo meus pais derrubados pelo inferno, mas um dia um pastor entrou, um dia o evangelho entrou, minha mãe se converteu, meu pai se converteu e a nossa vida virou, a nossa vida mudou. E eu posso dizer para você hoje que eu posso contar para os meus filhos, e breve vou contar para os meus netos, que Deus entrou na casa dos meus pais, mudou o meu destino, e é por isso que eu vivo uma vida extraordinária e extraordinária e extraordinária na presença de Deus. Ei, o diabo não vai roubar o seu testemunho, nem a sua perspectiva de fé. Eu estava
estava destinado ao inferno, mas o amor de Jesus chegou em minha casa. Eu estava desenhado para uma vida de miséria, mas Ele entrou no meu lar. Eu estava pronto para viver uma vida perdida, mas Ele manifestou sua graça, manifestou sua misericórdia, e a minha história de vida foi mudada. O diabo não vai roubar meu testemunho. O diabo não vai roubar seu testemunho. Os meus filhos já nascem dentro de um ambiente muito favorável. Os meus filhos já nascem dentro de um ambiente muito favorável. De um pai e de uma mãe que serve a Deus. De uma vida abençoada e favorecida por Ele. Mas eu quero e orei a Deus para que eles também tivessem suas experiências. E pudessem manter a chama viva do Evangelho. Eu quero orar por você, que teve sua vida transformada, e que o bom testemunho não pare em você, mas ele de geração em geração continue ganhando eco, continue ganhando volume. Que os meus filhos preguem mais do que eu prego, vivam mais do que eu vivo, experimentem mais do que eu experimentei, porque eu não vou deixar o testemunho morrer na minha geração. Levante a mão direita e diga: o testemunho não vai morrer em minha geração. Ei, por favor, mas diga isso como quem almoçou hoje. Vamos lá? O testemunho não vai morrer na minha geração. Você pode dar um aplauso ao Senhor, você pode celebrar ao Senhor, você pode dar glória a Deus aqui. O testemunho não vai morrer na minha geração. Aleluia, aleluia. No capítulo de número 6 do livro dos Juízes, vai ser introduzido para nós a história de um homem chamado Gideão. Do verso 1 ao verso 10, que antecedeu a nossa leitura, por favor, preste atenção. O autor dá uma ideia do que está acontecendo em Israel naquele período. O povo de Deus esfriou. O que eu disse? Não, fala com clareza, parece que está esfriando. O povo de Deus se... E a Bíblia diz que por causa deste esfriamento espiritual, os midianitas ganharam terreno em Israel. E passaram a oprimir Israel de uma maneira terrível. A Bíblia diz, meus amados, que durante 7 anos, quanto tempo? 7 anos. Durante 7 anos, Israel gemeu sobre o domínio dos midianitas. A Bíblia diz que isso era tão sério e tão grave, que Israel agora começa a se esconder em covas e cavernas. Onde que eles se escondem? Então Israel passa a morar em covas e cavernas, se contrapondo à promessa de Deus, de Deuteronômio capítulo de número 8, que diz: vocês vão morar em boas casas. Quer dizer, quando eles saem em Josué, a geração de Josué tem uma promessa: vocês vão morar em boas casas. Mas a geração de Gideão está morando em covas e cavernas. O que está acontecendo, bispo? Eles esfriaram e a promessa foi ficando coisa do passado. No capítulo 6 ainda, entre o verso 1 e o verso 10, a Bíblia diz o motivo disso. Que os midianitas entravam na terra como um enxame de gafanhotos. Toda vez que Israel plantava, então pensa comigo, Israel ia lá, plantava, cultivava, a terra começava a brotar, os frutos começavam a aparecer e começava a madurar. Quando estava madurando, chegava a hora da colheita. E na hora da colheita, a Bíblia diz que eles vinham com seus enxames, em suas caravanas de camelos, e eles entravam terra dentro e tomavam tudo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, o sexto ano, até que Israel empobreceu. Um processo de empobrecimento. Vai colher, não tem colheita. Vai colher, não tem colheita. Vai colher, não tem colheita. E o texto vai terminar dizendo, nesse trecho que eu estou descrevendo para vocês, que Israel começou a clamar ao Senhor. Que Israel começou a orar a Deus.
E toda vez que começa um movimento de oração, começa também um movimento de despertamento. Eu queria que você agora pudesse segurar na mão de quem está ao seu lado e dizer assim: a oração desperta a fé. A Bíblia diz que Israel estava esfriando, mas o texto termina dizendo que Israel começou a orar. Deixa eu te dizer, quando a gente começa a orar, uma chave começa a mudar. Quando a gente começa a orar, o ambiente começa a se transformar. Quando a gente começa a orar, Deus começa a provocar mudança. Eu vim pregar para alguém aqui hoje que talvez está sentindo um vento frio, uma sombra gelada, tentar invadir a tua casa e te afastar das promessas de Deus. Levante a mão, porque eu vim gritar, mais do que pregar, eu vim gritar e te dizer: comece a orar que o quadro vai mudar. Comece a orar que a virada está chegando. Comece a orar que você vai ver o livramento, a libertação e o poder de Deus chegando aqui neste lugar. Alguém pode comigo nesta noite dizer: a oração vai mudar o cenário. A igreja moderna ainda acredita em oração? Sim ou não? A igreja da parede preta ainda acredita em oração? A igreja das luzes no teto ainda acredita em oração? A igreja de iPhone, de iPad ainda acredita em oração? Então, meu irmão, nós vamos continuar, porque a oração move o céu, move a terra, repreende o diabo. A oração pinta um quadro novo, cria um caminho novo. E eu creio que hoje a gente vai viver milagres através de uma vida de oração. Alguém comigo? Alguém comigo? Chegamos onde estávamos lendo. A partir do verso de número 11, a Bíblia vai dizer que existe uma visitação. O anjo de Deus visita um homem chamado Gideão, que está trabalhando no lagar, malhando o trigo. Existe um ato muito simbólico aí. Tentando salvar algo para sua família, ele está indo trabalhar no lagar na época do trigo. Pastor, o que isso quer dizer? Ouça-me. Se era época de trigo, não era época de uva. Portanto, alguém ia procurar na eira. O que é a eira? É o lugar que malha o trigo. E o Gideão: eu vou lá onde pisa a uva, malhar o meu trigo. Os midianitas vão procurar na eira, mas eu vou estar na... Pegou? Eles vão estar na eira, mas eu vou estar no lagar. Ei, Deus sempre vai procurar alguém que está se mexendo. Deus sempre vai encontrar alguém que está se movimentando. Deus sempre está em busca daquele que vai se mexer. Ei, comigo. Se movimentando para realizar. Você não é daquele que se acomoda, você não é daquele que para, você não é daquele que estaciona, você não é daquele que se intimida, você é dos que se mexe. Ei, tu que alguém fala assim: a gente faz parte de quem se mexe, de quem se move. Quem está comigo? Quem está comigo? E o anjo visita ele e diz assim, verso de número 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Eu gosto da tradução, olha aqui na NVI, que diz assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus não economizou. Diga comigo: Ele está me desafiando.
a ser tudo que eu posso ser, que eu ainda não sou, mas Ele já disse que serei. Mas olha a resposta de Gideão, e é sobre essa perspectiva que eu quero pregar para vocês hoje. Eu começo aqui no verso 13. Mas Gideão respondeu. Vamos ver a resposta? Ah, Senhor. Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olhe para mim. Gideão precisava mudar a sua perspectiva sobre Deus. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Nós precisamos mudar algumas perspectivas na nossa vida. Gideão tinha uma perspectiva errada sobre Deus. Deus estava no passado. Deus não estava mais se interessando neles. Está no texto, ele que está dizendo. O que era de tudo que a gente ouviu? Por que o Senhor nos abandonou? Ou seja, Gideão está debaixo de uma visão errada sobre Deus. Eu quero orar aqui hoje, que Deus restaure a verdadeira perspectiva sobre Deus. Gideão disse, eu ouvi, eu escutei, mas ele está deixando Deus no passado e não no presente. Ele está deixando Deus longe e não perto. Ele está deixando Deus afastado e não junto. Levante a sua mão e diga comigo, corrigindo minha perspectiva sobre Deus. Diga, Ele foi no passado, é no presente e será no futuro. Diga comigo, foi no passado, é no presente e será no futuro. O Deus que eu sirvo é. Alguém pode dizer, o Deus que eu sirvo é. A perspectiva dele sobre Deus colocava Deus no passado. Mas Deus está corrigindo isso hoje dizendo, não, eu estou no seu presente. Deus não está no seu passado, Deus está no seu presente hoje. A perspectiva dele era um Deus distante, mas Deus está perto. Deixa eu te dizer, tem muita gente hoje que fala de um Deus do passado, que fala de um Deus distante, mas eu vim como um pregador da parte de Deus dizer, Deus é presente, Deus é próximo. Segura na mão de alguém e fala com ele, Deus é presente, Deus é próximo, Deus é presente no teu dia a dia, Deus é próximo na tua oração, Ele não está preso na história, mas Ele é presente hoje. Quem pode dar um aplauso ao Senhor neste lugar e dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Verso de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Vai nesta tua força. E livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não sou eu que está enviando? Mas olha a resposta de Gideão no verso seguinte. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Uma outra visão que Gideão tinha era com respeito a ele próprio. Deus quer restaurar a nossa perspectiva pessoal
sobre o nosso potencial, sobre o que podemos e o que conseguimos através dele. Gideão está dizendo: eu não sou ninguém, eu não posso nada. Mas Deus quer dizer: ei, eu quero te lembrar que quando eu olho para você, eu vejo a minha imagem, eu vejo a minha semelhança. Ah, por favor, eu vejo um herdeiro, eu vejo um filho, eu vejo um escolhido, eu vejo um guerreiro, eu vejo você como você foi criado. O diabo colocou uma mentira, a tua dor criou uma ideia. Gideão está vivendo como miserável, sendo herdeiro de uma terra. Gideão está vivendo como derrotado, sendo parte de um povo conquistador. Eu vim gritar para você: o diabo cria uma imagem distorcida de você. Volte para a palavra, ela é o espelho que mostra quem você é. Levante a mão direita e diga comigo: eu rejeito toda imagem distorcida ao meu respeito. Eu recebo e acolho a imagem, a identidade que a palavra de Deus trouxe ao meu respeito. Quem pode dar glória a Deus e um aplauso neste lugar? Deus está restaurando a identidade do seu povo. O que a gente tem é um Gideão que precisa corrigir a sua perspectiva com respeito a quem ele é. Ele diz, Deus diz, poderoso guerreiro. Gideão diz: eu sou o menor, eu sou o mais pobre, eu sou o esquecido, eu sou o desamparado, eu sou o que não tem nada. O que eu quero te dizer, eu queria liberar algo sobre você. Você ainda não desenvolveu todo o seu potencial. Você ainda não está na sua melhor forma. Provérbios capítulo 4, verso 18. Põe para mim na tela, Provérbios 4, verso de número 18. Por favor, Provérbios 4, verso 18. Está aqui na tela, lê comigo no 3, todo mundo. 1, 2, 3. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Diga comigo: na minha vida, as trevas estão se desfazendo e a luz está crescendo, avançando, brilhando. Quem pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Você ainda não descobriu tudo que pode ser, nem viveu tudo que pode viver. O Evangelho vai revelar a você camadas mais profundas e extraordinárias da sua natureza em Cristo Jesus. Ah, mas eu não passo de um miserável pecador. Não passava, porque agora você é um filho amado, criado à imagem e semelhança do Deus vivo, resgatado. Você é a imagem de Jesus, uma nova criação. Levante a mão e diga: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Livro de Jó, capítulo 8, verso 7. Abre aí. Livro de Jó, capítulo 8, verso 7. Que achar, dá um glória. Que é isso, gente, rápida. Está na tela para quem não achou, veja lá. No 3, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? No 3, toma A. 1, 2, 3. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Levante a mão e diga: evoluindo em Cristo Jesus para a minha melhor versão. Diga: eu não serei como Gideão, preso a uma versão distorcida, obsoleta, subjugada. Diga: eu serei tudo que eu posso ser na imagem do Senhor. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Ele estava corrigindo sua imagem. Ele estava corrigindo sua imagem.
Dê glória a Deus aí, dê glória a Deus. Quem está recebendo isso aí, ó? Quem está recebendo isso aí? Levante a mão e diga: mudando minha perspectiva sobre Deus, sobre a minha pessoa. E há um terceiro ponto de mudança na história de Gideão, que é a perspectiva de Gideão com respeito ao seu adversário. Olha o que Deus vai dizer para ele no verso de número 16, do capítulo de número 6. Deus vai dizer assim: eu estarei com você. Respondeu o Senhor: e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Percebe como Deus reduz a imagem do adversário? Ó, Deus cresce, Gideão se posiciona e o adversário diminui. Eu vou repetir essa sequência, repete comigo, ó. Deus cresce, Gideão se posiciona, o adversário diminui. Todo mundo comigo, vamos lá. Há muita gente superestimando o diabo, enaltecendo o nosso adversário. Eu quero lembrar você que o Senhor nos deu autoridade para pisar todo o poder do adversário. Que nós temos em nossos lábios o nome que está acima de todo o nome. E que este barulho, essa carranca, essa careta que o diabo está fazendo, não vai te intimidar mais. Deus está nos posicionando com autoridade para desfazer as obras do diabo. O que ele está dizendo é: Gideão, eu quero que diminuir o efeito do diabo em sua vida. Subestimar é perigoso, dizer que ele não existe é perigoso, mas superestimar paralisa. O que a gente precisa é colocar o diabo no devido lugar. Diga comigo: colocando o diabo no devido lugar. Em Cristo Jesus ele foi derrotado, posso ouvir um amém? No nome de Jesus nós recebemos autoridade, posso ouvir um amém? A Bíblia vai dizer: resiste ele, pois firme na fé. Tem alguém comigo? Escute. Deus quer reposicionar a nossa visão. Número 1, Deus não está no passado nem longe. Deus está presente e perto. Número 2, você não é o pior do pior. Você é uma nova criatura, forjada à imagem do Filho amado de Deus. Terceiro, o seu inimigo se apresenta grande e volumoso, mas o Senhor o torna pequeno e impotente diante de você. Diga comigo: ajustando a minha perspectiva diante de Deus. Quem está comigo, diga glória ao Senhor. Eu termino aqui, fica de pé. Capítulo de número 6, verso de número 17. Gideão faz uma afirmação: se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Gideão entendeu que o favor de Deus se estendia em direção a ele. E ele disse: Senhor, me dá um sinal
de que o Senhor está falando comigo. Eu entendi que o teu favor veio na minha direção. Há duas coisas. Primeiro, ele percebe que na direção dele, o favor de Deus se move. Eu quero orar para que você tenha essa percepção nessa palavra hoje. O favor de Deus está em tua direção. O favor de Deus vem em direção à minha casa. O favor de Deus vem em direção aos meus filhos. O favor de Deus vem em direção à minha saúde. O favor de Deus vem em direção aos meus negócios. O favor de Deus vem em direção ao meu casamento. Levanta a mão e começa a clamar e dizer: Deus, traz o teu favor sobre a minha casa nestes dias. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Ora comigo dizendo: Deus, traz o teu favor sobre o meu lar nestes dias. Traz o teu favor sobre a minha casa nestes dias. Traz o teu favor sobre a minha vida nestes dias. E revela os teus sinais, os sinais da tua presença, os sinais da tua promessa, os sinais da tua palavra. Senhor, traz favor do Senhor no meu trabalho, traz favor do Senhor na minha jornada. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero orar e crer neste momento. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Levante as tuas mãos e grite comigo dizendo: Senhor, eu invoco o teu favor e os teus sinais sobre a minha vida ao longo desta semana e o mês de fevereiro. Eu viverei o teu favor e os teus sinais na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério e no que me diz respeito. Eu vou desfrutar da boa promessa de Deus. Quem crê nisso, dê um aplauso ao Senhor.